Então, embalados por essa leitura edificante do nosso Evangelho, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo a espiritualidade maior por tudo que preparou para receber cada um de nós. Que o Mestre Jesus possa envolver com o seu doce olhar a todos nós, a cada um que aqui estamos, que viemos com o objetivo de encontrar aqui o pão espiritual. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Informamos então que o tema central desse mês, o Cristo Consolador. O tema de hoje, o Espiritismo vem realizar as promessas do Cristo, com o nosso palestrante, Naon Castro. Seja bem-vindo, irmão. Boa tarde a todos. Eu trago o abraço carinhoso de cada um dos integrantes do Grupo Espírita Porto da Alegria, a casa de que eu faço parte, saudando aqui ao núcleo espírita da Polícia Militar, pedindo a nosso Senhor que esteja sempre inspirando a cada um de vocês que está à frente da direção desta casa, cada um de vocês que na qualidade de trabalhador dedicado oferece a sua cota de esforço para que este ponto de luz se mantenha aceso. E para cada um de vocês que, atendendo ao convite de espiritualização, vem na tarde de hoje do plano imaterial e também junto aos encarnados para experimentar um pouco das ideias que envolvem o tema desta tarde. Ele é tirado, como já nos falou a nossa querida irmã, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 a 8, que falam sobre o Cristo Consolador. E eu fui provocado com o seguinte tema: o Espiritismo vem realizar as promessas do Cristo. O que é que vocês acham? Que sim? Quem acha que sim, por favor, levante o braço. Ok. Por favor, podem abaixar. Quem acha que não, levante o braço. Quem não quer dar ousadia, nem que ensine, nem que não, levante o braço agora. Ok. Normalmente, feita uma pergunta, a melhor resposta é depende. Mas neste caso, eu quero dizer que se a resposta fosse positiva, como a maioria dos senhores levantou a mão, nós já poderíamos nos erguer daqui, ir embora e deixar que o Espiritismo fizesse o seu papel de cumprir, de fazer cumprir as promessas do Cristo. Não é o Espiritismo quem fará o cumprimento das promessas estabelecidas por Jesus. O que eu proponho é que o Espiritismo vem viabilizar o entendimento das propostas, das promessas do Cristo. Ele vem ser a chave que abre portas largas à nossa compreensão. Ele vem decodificar ideias, até então meio nebulosas, até então meio complexas, e na sua lógica irrefutável, no seu simplismo desconcertante, nos permite entender o que o Cristo propõe, o que o Cristo promete, para que cada um de nós, em trajetória individual, possamos fazer a nossa parte para que estas promessas
ela efetivamente se realizem. Estou conseguindo ser compreendido, né, Paulo? Então nós vamos passear na tarde de hoje de uma forma bastante didática, mais no estilo aula do que no estilo palestra, de forma que passinho, passinho, nós possamos compreender melhor a dinâmica que envolve o tema de hoje. Nos diz o Evangelho em Mateus 11: vinde a mim, todos vós, ninguém fica de fora, que estáis em sofrimento e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tem uma promessa aqui? Sim. Uma promessa expressa: vinde que eu vos aliviarei. Mas não para por aí. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Temos outra promessa aqui? Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem aqui neste salão, também os desencarnados podem opinar neste sentido, já estiveram em sofrimento ou se encontram em alguma situação extremamente difícil nesse instante, ou que se encontram com uma carga mais pesada do que aquela que acham que podem suportar? Por favor, se identifiquem. Quem estiver e não se identificar, a carga vai continuar pelo menos até o final do ano. Se nós estamos aqui em um grupo de privilegiados, no mundo de provas e expiação, sem sofrimentos e sem cargas, eu estou chegando à conclusão que o público frequentador do NEPOM é de espíritos altamente evoluídos. Esta mensagem certamente não é para vocês. Então eu vou me dirigir a partir de agora ao pessoal que nos assiste ou nos assistirá pela internet, de forma que estas lições sejam absorvidas pelo nosso coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Às vezes nos encontramos com a alma cansada. Às vezes os desafios da vida nos parecem demasiados para nós, parecem pesados em extremo, parece que nós não vamos dar conta ou não vamos aguentar. Sejam nas nossas relações pessoais, amorosas, na vida em família, nas condições financeiras, em termos de saúde. E eu vejo que aqui estão todos sãos, e Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Às vezes parece que Deus não está nos vendo nem nos ouvindo. Tamanha as dificuldades próprias do caminho, parece, ao ponto de parecer que às vezes Ele nos confundiu com o ramo, que nós conseguimos enfrentar tudo e dar conta de tudo, bastando amarrar aquela faixa em nossa testa e enfrentar os inimigos da vida, os desafios da própria vida. Este peso pode nos esmagar se não desenvolvermos a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção destas duas matrizes: a fé no futuro e a confiança de que a justiça de Deus ela é perfeita. E por esta razão nós devemos confiar nela quando, diante do sofrimento, diante do obstáculo, parecer que nós não vamos dar conta de transpô-los, de suplantá-los, de ir além daquelas dificuldades que se apresentam para nós. Se nos apresenta então a ideia de lei de causa e efeito, a primeira, tudo aquilo que envolver uma pedra de tropeço no meio do caminho, quem colocou a pedra? Sempre nós. A semeadura é livre. A colheita será sempre obrigatória. Produzimos as causas, mas não poderemos nos furtar dos próprios efeitos. Então, se nós estivermos cantando uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo para mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar, quem atraiu esta chuva? Quem foi que fez a dança da chuva? Somos nós. E esta é uma coisa extremamente importante dentro deste processo de sofrimento e de sobrecarga que o espírita deve levar em conta e que deve fazer para ele toda a diferença. Qual é o pensamento envolvido nisto? A quem eu irei responsabilizar pelas dificuldades que se atravessam no meu caminho? Apenas a mim. Porque quando nós pensamos que é do outro a culpa, a responsabilidade, nós somos envolvidos em revolta. Se nós nos julgamos injustiçados por aquilo que nos alcança, nós entramos no movimento da revolta, inclusive contra Deus, porque Ele não fez nada. O bichinho fez. O bichinho fez de tudo para que a gente não entrasse nesta. Acionou guias espirituais em nosso benefício. Futucou através da mediunidade pessoas à nossa volta para nos aconselhar a fazer a coisa certa de acordo com a lei de Deus e que, portanto, só irá atrair bênção de paz e de felicidade. Fez mais, nos tirou do corpo durante o sono, nos colocou sentados, pegou em nossas orelhas, puxou e disse: isso está errado. Você sabe que isso não vai levar a nenhum caminho que seja de alegria. Reverta o panorama da sua vida, fuja do mal e vá ao encontro do bem. E a gente de mão no ouvido dizendo nananina, 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 como crianças rebeldes que não queremos ouvir os aconselhamentos capazes de oferecer a nós a harmonia em torno de nós. Mas também a misericórdia de Deus
contrária à ideia das penas eternas, de acordo com os atributos da divindade apresentados por Kardec. Vem o Espiritismo e diz: se você está sofrendo, não é para sempre. Mesmo que seja reflexo de um plantio infeliz, que você colhe agora, isto não será para sempre. Porque Deus te ama, Ele não é sádico. Deus é amor, você está colhendo apenas. Você só colheu o que você plantou, mas continue perseverando e aprenda a lição, que isto será superado. Olha a consolação, olha o estímulo. Ao contrário disto, o desespero, isso não vai acabar nunca. Para os espiritualistas que pensam que Deus é punição e que existe a eternidade das penas, é desesperador. Para os materialistas que acreditam que não existe nada além só a continuidade disto, é desesperador. Mas este panorama é um panorama que nos acena com esperanças. No frigir dos ovos, esta proposta sinaliza ao nosso coração e à nossa mente que há algo a aprender e que há, principalmente, algo a transformar. Que mesmo em prova ou em expiação, aprendida a lição, transformada a criatura, a visita do sofrimento tem tempo certo para terminar. Ela já pode ir embora, porque ela já cumpriu a sua missão, que é extrair de nós um ser melhorado, um ser aperfeiçoado por aquilo que ele aprendeu. Para quem não crê que o sofrimento seja apenas uma experiência pedagógica para a alma e uma porta de entrada para uma vida de alegrias, a prova será muito mais agônica, inquietante, devastadora, pois não há esperança. Uma outra pertinente reflexão para quem tem se queixado de sofrer demais. Neste auditório seleto de pessoas evoluídas, alguém nesta reencarnação já passou por algum perrengue brabo? Levante a mão. Por quê? Já passou por uma dor daquelas que parecia que não ia embora, e que parecia que não ia acabar, e que parecia que ia me rasgar por dentro. Nós precisamos refletir nisto. Quem não aprende com pouca dor é candidato a mais sofrimento. Toda vez que a gente diz a pedagogia da dor, porque a dor nada mais é do que uma proposta pedagógica para que o espírito entenda que aquela atitude que ele teve atrai este resultado infeliz em forma de dor, e que se nós formos repetir estas atitudes, não haverá outro resultado, outra consequência que não seja sofrer de novo. Olha como é pedagógico. Em outras palavras, quer ficar sem sofrer? Aprenda a escolher. Acerte. Faça escolhas na direção da lei de Deus. Porque se for contrária, o resultado será sempre este:
a dor ou o sofrimento. É extremamente didático, mas se perguntar àqueles que se encontram aqui, alguns de nós já fizemos besteiras e já repetimos essas mesmas besteiras. Quem já fez isso, diga amém. 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 E é infantil de nossa parte, porque nós achamos que o resultado vai ser diferente. A gente pensa que nesta hora os agentes das leis perfeitas, dentro do atributo de onisciência divina, neste dia Deus vai cochilar. E aí então os reflexos negativos não virão sobre nós. Não entendemos que para as leis também o verso do forró serve. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. E portanto nada escapa à lei. Nada. Tudo estará registrado no éter cósmico, assim como estará registrado em nós, no nosso perispírito. E, portanto, poderá ser resgatado a qualquer momento. E mais, existem em torno de nós testemunhas invisíveis, inclusive com equipamento de última geração, da Zoom, gravando tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós dizemos e até mesmo aquilo que nós pensamos. Então é extremamente infantil pensar em tripudiar sobre aquele que tudo vê. Temos necessidade do entendimento espírita sobre a promessa do Cristo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa é uma das passagens mais controversas do Evangelho e é dentre as bem-aventuranças aquelas que muitos não querem realmente abrir esta página do Evangelho, porque se revoltam com esta promessa que está posta aí, achando que quem está no sofrimento não é bem-aventurado em nada, portanto não é feliz por estar sofrendo. Mas muitas das nossas atitudes nesta direção falam da ignorância que nós possuímos quanto ao que isto verdadeiramente quer nos dizer. Mas como alguém pode se sentir feliz por sofrer? Eis a grande pergunta. Mostrando a causa dos sofrimentos nas anteriores existências e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado, o Espiritismo apresenta o sofrimento como um caminho para a cura de suas mazelas morais e a conquista da sua felicidade. Mas ainda assim, para nós, na hora em que o bicho está pegando verdadeiramente, é muito difícil da gente acolher isto daqui e se sentir nesta alegria, porque está passando pelo momento provacional, pelo momento de sofrimento. Vejamos o que está por trás de tudo isto. Vamos com as luzes desta doutrina que consola, porque esclarece, explicar, buscando ainda maior didática. É através deste esclarecimento, do entender como isto funciona,
que nós espíritas podemos ter uma ligeira vantagem sobre outros que não têm a doutrina espírita, iluminando outros cristãos não espíritas que não têm a doutrina espírita, iluminando esta verdade da bem-aventurança, do bem-aventurados os aflitos. Primeira lição. Vamos dividir isto em 5 lições. Todos vós que estáis em sofrimento e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todos em sofrimento e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que isto quer dizer? É preciso que nós assumamos as nossas responsabilidades. Primeiro pensamento: este sofrimento foi cavado por mim. Não vou colocar a culpa em minha mãe, nem como meu pai me criou, aquilo que ele não me deu ou não fez por mim. Eu não vou colocar a culpa agora, nesse auditório cheio de mulheres, no marido. É um dos que mais recebe a culpa pelas infelicidades. Vocês concordam com isso? Nesta hora não disseram amém as pessoas aqui, viu? Elas têm medo de serem depois vistas aqui pela internet. Eu vos aliviarei. A responsabilidade é minha. E dentro deste projeto, eu vos aliviarei, nós temos uma preocupação muito grande. De acreditar que Jesus virá de lá para resolver os nossos problemas. Temos esperado por isso. Nós temos esperado por isso. E às vezes nos revoltado. Principalmente, sabe quando? Quando estamos com crachá ou com colete de trabalhadores espíritas. Aí achamos que esta condição nos favorecerá ainda mais para que Jesus se materialize e diga: me conte aí os seus problemas, que hoje eu vou passar a régua em todos eles. E existem primos nossos, cristãos de outras denominações, que prometem isso. Mas o nosso entendimento nos diz que não será assim. E isto, ao invés de nos desesperar, isto deve ser capaz no nosso coração de nos fortalecer. Se não vai vir nenhum Salvador, o resgate do soldado Ryan, se não vai vir nenhum Salvador desta natureza, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar dar os meus pulos. Eu vou precisar fazer a minha parte, para que, com o conhecimento que esta doutrina me proporciona, eu produzir verdadeira revolução em minha vida, para que aquilo que eu preciso aprender com a experiência dolorosa, por eu ter aprendido, pare. E mais importante ainda, aprendendo com isto, eu não preciso errar de novo e, errando mais uma vez, atrair nova parcela de dor. Estou conseguindo ser claro? Segunda lição: vinde a mim. Isto é um complemento da primeira. Quando diz vinde a mim, Jesus está esperando que nós façamos a caminhada.
Somos nós, os espíritas, que temos que ir na direção da mensagem que ele trouxe. Deste conjunto de ideias que tem o poder de materializar paz e felicidade em torno de nós. Muitos de nós estamos esperando que o contrário se dê. Que seja Jesus que faça essa caminhada na nossa direção, para resolver os nossos problemas, como acabamos de pontuar, quando na verdade Ele espera que nós sigamos na direção dele. E isto faz toda a diferença. O que é seguir na direção de Jesus? É compreendendo as leis de Deus e as máximas do Evangelho, nós passarmos a seguir isso. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Em dias de egoísmo, negar a si mesmo algo fácil? Não. Negue a si mesmo, o nome disso é renúncia. Temos renunciado dentro da família com o objetivo de amar mais? Temos renunciado no nosso ambiente de trabalho para evitar conflitos, às vezes os mais aguerridos, ou estamos ainda na máxima dom boi para entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela? Ditados infelizes assim ainda norteiam a mente e a vida de muita gente. Até que ponto nós estamos produzindo guerras ou mini-guerras em torno de nós por conta de posturas, de não abrirmos mão de nada? Brigamos por uma causa, porque o nosso irmão ou a nossa irmã pegou emprestada para sair para o REC e não nos pediu. E talvez se nós não pediu, porque se pedisse, a gente não dava, a gente não emprestava. E este é um exemplo apenas simplório para nós vermos os apegos que nos impedem de renunciar. Mas aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, carregue a sua cruz. A cruz das próprias dificuldades que você atraiu, porque você está na sua família encarnado e não na família mais maravilhosa, a família dos sonhos. Por quê? Porque o seu relacionamento é extremamente conturbado e você olha outros onde parece que a harmonia é quase do paraíso. Porque o seu companheiro ou sua companheira não são pessoas que produzam na sua alma um casamento perfeito. Precisamos refletir sobre essas coisas, porque aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e só então siga-me. Ou em outras passagens do Evangelho, onde se diz que aquele que quiser deixar um tributo aos pés do altar, uma oferenda aos pés do altar, deixe ali por enquanto, vá primeiro se reconciliar com o seu irmão e só então volte com o coração puro para poder entregar a oferta para Deus. Temos renunciado aos nossos orgulhos? De que aquela pessoa que disse aquela coisa, que ousou dizer aquela coisa para mim, isto não tem perdão. Vá primeiro te reconciliar com o teu irmão. Isto é renúncia, num movimento lindo de humildade.
Já não cabe para nós, em entendimento espírita, ideias como esta: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta fase nós já ultrapassamos. Era uma fase onde nós atribuímos a responsabilidade a Jesus por lavar com o seu sangue o nosso pecado. O espírita já não concebe mais algo assim. Para o espírita a proposta é outra. Substituamos pela coerente proposta: só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados, que é equivalente àquilo que está estampado na porta de vidro desta casa: fora da caridade não há salvação. Esta proposta, sim, faz sentido. Esta proposta, sim, é coerente. Terceira lição: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou arado. É aquilo que bota na linha. É aquilo que disciplina. É aquilo que dá sentido, que dá direção. Todo espírito, ainda imperfeito, ele não pode viver com liberdade plena. Ele tem que estar dirigido. Olha aqui. O espírito em liberdade condicional. Quanto mais atrasado é o espírito, mais ele recebe pacotes prontos de determinismo. Você vai fazer isto. Você vai reencarnar desta forma aqui, nesta família, passar por estas dificuldades, ser direcionado para esta profissão. À medida em que nós vamos nos emancipando em termos de evolução, se amplia o nosso livre-arbítrio. Nós recebemos autorização para participar mais efetivamente do nosso planejamento reencarnatório, escolhendo aquilo e aqueles que nós, jamais amadurecidos, jamais sábios, entendemos como melhor para nós, porque em infância espiritual, se nos deixarem escolher assim como crianças, nós vamos meter os pés pelas mãos, do tipo chupar sorvete o dia todo, jogar bola na chuva o dia inteiro e no final do dia estarmos doentes. Por esta razão, Deus faz, ou melhor, os nossos pais fazem que nem Deus, limitam. Não. E se fizer, vai ficar de castigo. Liberdade condicional. A liberdade é cerceada quando o espírito não demonstra que tem a condição evolutiva de se autoguiar. Mas o jugo, ele tem características próprias, que nós já analisaremos. Quarta lição: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esta quarta lição, Jesus vem dando o roteiro para que nós encontremos descanso para nossa alma. Lembram de Chico Xavier? Imagine alguém querendo brigar com Chico Xavier.
Imagine alguém querendo provocar Chico para que Chico quebrasse tudo, para que Chico saísse dando um monte de palavrão, esmurrando porta. Vocês conseguem conceber esta ideia? O Espírito poderia até tentar, mas ele ia dizer: oh, meu irmão, a paz do Senhor, a paz seja convosco. E iria envolver esse Espírito para que na humildade dele o conflito não se estabelecesse. E ao final esse Espírito se acalmasse tanto que ainda era capaz de sair dali abençoando Chico. A gente não. Se pisou no nosso calo, vai ter conflito. Se mexeu com os nossos demônios orgulhosos, vaidosos, nós veremos, você sabe com quem você está falando. Iremos enquadrar aquela pessoa e, não satisfeitos ainda, iremos humilhá-la, para que ela entenda que conosco ela não vai fazer. Isto acontece ou só na vida em torno de mim? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. E a violência ainda é o nosso patrimônio moral. Nós estaremos arranjando inimigos, que talvez naquele instante até não façam nada conosco, mas que estarão vigiando a primeira oportunidade de nos desferir um golpe, seja como encarnado, ou mesmo do outro lado, como desencarnados, em processos obsessivos brutais. Quanto da nossa infelicidade sobre a terra é fruto do nosso orgulho? Quanta antipatia para a gente trazer bem mais para pertinho da gente, para todo mundo se ver. Quanta antipatia a gente granjeia por conta de determinadas posturas que ainda caracterizam a nossa alma vaidosa e orgulhosa. E qual é a proposta? Dentro dos caminhos da fraternidade, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Mas às vezes nós arrotamos a arrogância dizendo: eu só tenho pouquíssimos amigos. Como se isso fosse um trunfo. Como se isso fosse uma virtude. Porque talvez devêssemos completar a frase: eu tenho pouquíssimos amigos porque sou insuportável. E isto talvez esteja mais de acordo com a própria verdade. Ninguém vive só. Existe uma lei própria que define isto, é a lei de sociedade. Ela nos empurra ao encontro dos outros corações. E nós crescemos intelectualmente e moralmente, não nos isolando, mas no contato com as pessoas. Mas o Espírito Irmão José diz: apenas o egoísta vive só. E vive só até um limite, o limite que ele não aguenta mais, em que ele pede socorro, em que ele pede ajuda. Apenas o egoísta vive só, porque ele afasta as pessoas. E nós precisamos começar a compreender que neste caminho de mansidão e humildade de coração, que é a humildade
real. Só aí nós encontraremos descanso para nossa alma, porque estaremos atraindo afetos, pessoas que se preocupem com o nosso bem-estar, pessoas que manifestem cuidado e amor, e estaremos nos afastando daqueles que vibram de forma ruim na nossa direção. Pois não? E se a pessoa que é autista, porque ele grava autismo, né? Então é autista, não se sente bem, eu digo por mim. Eu vim melhorar já com a fase da idade, devido a muitos tratamentos. E eu parecido uma vida, eu sempre ficava no quarto, mesmo os aniversários. Praticamente 90 anos de minha mãe. Aí você já está entrando em minúcias. Faça a pergunta de forma direta. É isso, então, as pessoas que já têm essa patologia de não se sentir bem, quando são pessoas conhecidas, são pessoas estranhas. Perfeito. Não se sente bem mesmo, ok. Vamos lá. A grande pergunta, aliás, deixa eu repetir aqui para que os internautas possam nos acompanhar. O companheiro, de forma assim, muito própria, ele nos disse, nos fez a interrogação: e aqueles que possuem realmente a patologia da síndrome autista e que já têm uma predisposição a não ter um contato muito próximo com as pessoas, como elas ficariam diante da lei que convida a este convívio? A questão está mais atrás. O ser autista já é consequência, já é feito. A questão está na causa. O que faz com que alguém esteja passando por esta experiência? Nos dizem autores espirituais que por trás de algumas manifestações do autismo existe o espírito que está numa reencarnação compulsória, exatamente por conta de deslizes em outras reencarnações, e que não queria estar aqui. E como mecanismo dele, espírito, ele entra em si mesmo para fugir da reencarnação. E esta seria a razão pela qual existe esse alheamento. É uma opção também do livre-arbítrio. Mas, como todos nós possuímos sede de afeto, não? Todos nós possuímos sede de afeto por uma razão essencial. Ou melhor, por uma razão básica. A necessidade essencial do ser humano é a afetividade, que é a fonte de vida e de equilíbrio para todos nós. Todos nós possuímos a sede de amor. Chega num determinado momento da vida onde isto irá se manifestar de forma brutal, fazendo com que este encontro, que até então eu pensei ter condições de inibir, ele precise ter esse suprimento, precise ter esta nutrição, e não restará outro caminho senão me abrir no contato com as outras pessoas. Mas isso é muito mais complexo do que... É muito mais complexo. Vamos lá. Quinta lição. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque os ensinamentos de Jesus são suaves, amáveis, brandos, e o fardo é leve. Ok. Veja que a gente... Dicionário pode ter madeira, governo, pode ter no dicionário, mas os ensinamentos de Jesus são um desculpe, viu? Os ensinamentos de Jesus são os ensinamentos dele, o amor, a paz, a caridade, a humildade. Vamos entender melhor isso daí.
Se nós estamos vendo que o jugo é suave, por que este jugo é suave? Entretanto, faz depender de uma condição, a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Obrigado. As leis de Deus são fáceis de serem cumpridas? São fáceis? Vou fazer uma pergunta simples. Amar é fácil? Para mim é. Pronto. Cada um de nós estamos fechando as verdades. A gente deixa aqui a mensagem para que cada um a conduza para a sua alma da forma que melhor lhe aprouver, da forma que acolha. Mas, no meu entendimento, se me permite, amar é aquilo de mais desafiador que Jesus já nos apresenta. Veja-se amar os inimigos. Veja-se perdoar as ofensas. Tanto que ele precisou vir mostrar que era possível. Tão difícil até então, e ainda hoje, nós achamos fazer aquilo que ele tem nos apresentado. Só que o cumprimento dessa lei que a gente tenta e erra, tenta e falha, tenta e não consegue, ainda assim, olhe que bênção, através das reencarnações, Deus, no seu amor, nos renova as oportunidades. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E mesmo quando os nossos erros sejam enormes, gerando dor, contrários à lei do amor, Deus vem por nos amar e em atitude de misericórdia alivia. Porque a proposta dele não é a morte do pecador, mas a morte do pecado. A proposta dele é fazer com que o pecado que existe em nós, ou seja, a inclinação ainda ao erro, ela desapareça. E nós sobrevivamos como seres melhorados, como seres mais iluminados. Deixai brilhar a vossa luz. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, os que apenas impõem como dever o amor e a caridade, no sentido em que nós nos abrimos passo a passo, passo a passo, passo a passo, a amar mais, e no amor de forma materializada conseguirmos expressar a caridade que a vida nos pede a nós mesmos e na direção dos nossos irmãos. O jugo é leve porque Deus é amor. Entendamos melhor como se manifesta a perfeição do Pai, e aqui nós concluímos as nossas ideias. Já que Deus é amor, por que sofremos tanto? Estabelecendo a diferença entre a vontade e a permissão de Deus. A vontade de Deus se manifesta sempre através de tudo aquilo que expresse o seu amor. Tudo que é vontade de Deus, no final, será para conduzir a algo no caminho do amor. Produzir o melhor na direção de todas as suas criaturas. A permissão de Deus se manifesta sempre através de tudo aquilo que expresse a sua justiça. Como a gente planta, a gente vai colher. E Deus permite que esta colheita, mesmo que seja dolorosa, nos alcance. Mas vem com o seu amor, que está hierarquicamente falando acima da justiça. Ele autoriza a justiça, mas adoça a justiça.
O amor agindo sobre a justiça suaviza, produzindo compaixão e misericórdia. Então, toda vez que a gente errar e atrair a lei de causa e efeito, e nós, quanto mais a gente se afasta da presente encarnação para trás, mais barbaridades nós fizemos. Porque mais ignorantes nós éramos. Se abatesse sobre nós nas encarnações seguintes tudo aquilo de mal que a gente semeou, a gente não aguentaria. Deus parcela. Deus manda ajuda. A gente, pela lei de causa e efeito, teria que reencarnar todos os parentes da gente mal assombrados. Aí Deus permite, por este suavizar da misericórdia, que vá uma vozinha, que vá a mãe, uma alma dos céus, para tentar suavizar aquilo que vai se abater conosco pela nossa semeadura infeliz. Por quê? Porque Deus é amor. E o que Ele quer é que a gente aprenda. E com isso, continue caminhando na direção da luz e da nossa própria felicidade. Como ideia final, não confundamos a justiça de Deus, efeito de nossas escolhas, com a vontade de Deus, reflexo do seu infinito amor, como se o Criador fosse sádico e quisesse que nós sofrêssemos. Mas se eu sou trabalhador espírita, eu me livro disto, né? A cada os trabalhadores sentadinhos ali. Talvez sejamos chamados a provas que nem imaginássemos, que nem imaginávamos, ainda mesmo no roteiro dos nossos serviços de melhoria espiritual. Nenhum de nós pode prever quais serão as lições do caminho. E por esta razão, nestes momentos tormentosos, nos quais sentimos que fomos injustiçados ou pensamos que fomos injustiçados, com pedradas que não merecíamos, busquemos Deus na consciência para ouvir o que Ele tem a dizer. E talvez Ele nos surpreenda ainda mais dizendo: tudo certo na Bahia. Muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso irmão Naum por tudo que ele trouxe aos nossos corações, pelo preparo, pela dedicação, né, pelo estudo, e nos entregou com afeto, alcançando as nossas mentes e os nossos corações. Gratidão, Naum, que Deus permaneça abençoando. Vamos então nos encaminhar para o encerramento da doutrinária da tarde de hoje. E nessa psicosfera de luz, no qual aprendemos, revisamos, revisitamos o nosso Evangelho através das palavras do nosso irmão, que foi conduzindo as nossas mentes, os nossos corações, que fez com que, em cada reflexão que ele propôs que nós respondemos intimamente. E com isso foi se dando o autoconhecimento, o autodescobrimento, tirando das sombras, levantando o véu, aquilo que muitas vezes escondemos de nós mesmos.
o Cristo Consolador. Agradecemos a espiritualidade maior, a equipe trabalhadora desta casa, que foi envolvendo o nosso irmão palestrante e que foi trabalhando a cada um de nós, trabalhando a nossa coragem, a nossa vontade, para seguirmos em frente, apesar das dificuldades. Certamente sairemos daqui, desta casa, muito mais consolados, renovados e com a proposta de mantermos essa elevação que aqui conseguimos alcançar lá fora, nos encaminhando para os nossos lares, no contato com os nossos familiares, com os nossos amigos e, sobretudo, conosco mesmo, nos educando, a realidade, né, da necessidade de abararmos as nossas arestas. Só temos a agradecer ao nosso irmão, ao nosso Nepom, porque aqui nós estivemos, batemos, a porta foi aberta e encontramos o que procurávamos. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, aproveito para orientar os irmãos que forem passar, né, pelo trabalho do passe, que possam permanecer em seus lugares. Sinto o sol no coração, o azul dourado do céu e as pedras ferindo as mãos. Me calo ante o teu olhar pleno de luz. Tuas palavras me envolvem, as dores, as flores. Jesus, hoje no monte, nossas vidas, tuas mãos, mesmo as estrelas não têm o teu brilho e amplidão, e eu esqueço do mundo ante a tua luz, e das certezas, tristezas, das lutas, as flores. Jesus,
levou a recordar aquelas pedras nas quais me feri para te encontrar. Eu não esqueço da noite o sol, amor e luz, e eu voltei às sandálias, as tuas, as dores, Jesus.